Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 3 de dezembro de 2023. Moradores relatam fantasmas em prédio paulista, parte 3. Moradores e funcionários citam vultos, barulhos em escada, elevador descontrolado e até uma aparição no terraço do prédio. Pessoas andam assustadas. Sensação de estar sendo perseguido, visão de pessoas em locais impossíveis de ficar, elevadores sem controle, vultos, etc. Inaugurado em 1966, o prédio tem 1.160 apartamentos com mais de 5.000 moradores. E faz tempo que tem fama de mal-assombrado. Mas os relatos têm repercutido nas redes sociais, e o assunto voltou à tona. Por um lado há deboches, por outro, pessoas que acham que cada um acredita no que quer e ninguém tem nada com isso. Há quem acredite e há quem duvide. Mas o Tititi inspirou uma busca pelos lugares mais mal-assombrados do mundo. Ilha das Bonecas, México, diz a lenda que Julian Santana abandonou a família e foi viver sozinho nessa ilha. Ele encontrou o corpo de uma menina com uma boneca. E passou a reunir bonecas e pendurar em árvores. A sobrinha dele acabou morrendo no mesmo local. Hotel Banff Springs, Canadá, hóspedes relatam visão de fantasmas pelos corredores. O mais famoso é Sam Cowley, que foi mensageiro do hotel e, dizem, ainda acompanha as pessoas até os quartos. Palácio Cadaril, Itália, dizem que tem uma maldição, seus donos são destinados a se arruinar ou a morrer jovens de forma violenta. Praga de Giovanni Dario, burguês que mandou construir o palácio para sua filha e ainda anda por lá. Penitenciária Estatal do Leste, EUA, construída em 1829, a unidade abrigava presos isolados que acabavam ficando com problemas mentais. Deixou de ser prisão em 1971, mas fica aberta e dizem que a atividade paranormal é intensa. Destaque para risadas frequentes na cela 12. Palácio de Bangar, Índia, a lenda reza que foi amaldiçoado pelo mago Singhia e os espíritos de todos que viveram ali ficaram aprisionados no palácio. Telhados de casas ao redor do palácio caem sem qualquer motivo. Sanatório de Lavelios, EUA, a instituição no Kentucky funcionou entre 1910 e 1962 e milhares de pacientes de tuberculose morreram ali. Dizem que muitos vagam sem rumo pelos corredores. Casa de Lizzie Borden, EUA, em 1892, André e Abby Borden foram assassinados em casa. A filha Lizzie era suspeita, mas não havia provas. Hoje, a família continua na casa e, volta e meia, alguém vê? No livro dos médiuns Allan Kardec esclarece sobre os lugares assombrados, as manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, constituem a fonte de origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. 1. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas, ou também às coisas? Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. 2. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? O princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. 3.
O apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau? Não se observa o mesmo entre os homens. 4. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares, como a todos os outros. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, por espectros o grito de um animal, ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados, aos lugares desertos. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos, que prefiram a solidão. Por isso mesmo não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número há nas cidades e nos palácios, do que no interior dos bosques. 5. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.